Oi, o meu desafio nesse vídeo é mostrar para você, do melhor jeito que eu conseguir, como você vai fazer para destravar o seu inglês, falar e pensar em inglês usando o melhor da inteligência artificial gratuita. E não importa se você está travado na fase do ouvido duro, da boca de limão ou do zigue-zague linguístico, o Inglês GPT pode te ajudar. E a minha teoria é bem simples. Você já sabe que quem fala inglês ganha bem mais, e que a inteligência artificial está mudando o jeito que todos nós trabalhamos. Só que você nunca teve tempo para praticar nenhuma dessas duas habilidades o tanto que você devia. Porque hoje você não aplica para aquela vaga de emprego que você sabe que vai ser super legal para você por causa do inglês da entrevista de emprego. E você terceiriza para o trainee a apresentação para aquele executivo que veio lá da matriz só porque ela é em inglês. E o método do Inglês GPT usa o inglês que você já tem e é bem simples de aplicar. E aí, tudo isso é prompt. Tá vendo? Todos os exercícios tem o vídeo que eu explico como é que funciona, eu faço o exercício para a pessoa ver. E aqui embaixo eu tenho um prompt que você vem aqui, copia e cola. Ah, entendi. Você só cola isso no chat e ele roda lá. Isso. Oi, eu sou o Fábio Roma e eu vou colocar você para praticar inglês de um jeito que você nunca praticou na sua vida, usando o Chat GPT. Assim, de quebra, você vai ter contato com a inteligência artificial mais poderosa do mundo e vai estar desbloqueando duas habilidades fundamentais para a virada de chave da sua carreira. E para quem que é isso aqui? Isso daqui é para quem entende só uns 30% de uma reunião que acontece em inglês, ou daquele vídeo de treinamento que a sua empresa te passou, ou para você que fala a seguinte frase: eu consegui entender o contexto geral da apresentação, mas eu vou pegar os detalhes com a Márcia, que fala bem inglês e anotou tudo. Aliás, essa questão da velocidade do inglês que você consegue entender é um assunto que a gente aborda muito aqui no Inglês GPT. E, apesar do Chat GPT funcionar muito bem, tanto no celular quanto no computador, só no computador que a gente consegue ter controle total da velocidade de fala. Então, se esse for o seu caso, você vai começar usando o computador. Mas não se preocupa, porque em algumas semanas o seu ouvido já vai estar bem melhor e você vai conseguir praticar tanto no celular quanto no computador. E é para quem precisa da desculpa perfeita para começar a usar o Chat GPT, mas ainda não achou um uso que realmente faça sentido. Mas caso você nunca tenha aberto uma inteligência artificial na vida, não se preocupa que o Inglês GPT também é para você. E também é para você que já entende bem o inglês, que consegue assistir um vídeo no YouTube, um seriado ou um filme e entende a maioria das coisas, mas na hora de falar que o bicho pega. E para quem quer praticar para alguma situação específica, especialmente aquelas do trabalho. E isso pode ser uma apresentação ou o famoso inglês da entrevista de emprego. E é para professores que querem aproveitar a inteligência artificial para ajudar os seus alunos a desbloquear o inglês falado mais rápido. Mas também é para você que quer praticar sozinho, porque acha um professor muito caro ou muito limitado. Aliás, essas duas coisas são complementares e não tem conflito nenhum entre professor particular e o Inglês GPT. Então você pode treinar sozinho ou continuar usando um professor particular caso você já tenha um. E nesse caso, pede para o seu professor mandar um e-mail para a gente, que a gente vai conversar com ele sobre como ele pode aplicar o método contigo da melhor maneira possível. E também é para curiosos sobre tecnologia e para pessoas que já falam inglês, mas querem treinar em uma situação específica ou continuar praticando para não perder o inglês que já tem. E para você que está na seguinte situação: você escuta, aí você precisa traduzir na sua cabeça, aí você pensa numa resposta, aí você precisa traduzir a resposta e aí que você consegue falar. Só que todo esse processo atrapalha o flow da sua conversa e gera muita dificuldade em você conseguir gerar uma conexão com a outra pessoa. E esse método não é para quem está começando do zero absoluto lá do verbo to be. You have to understand some English. It's okay if you don't understand everything. And it's okay if you can't speak at all, but you have to understand at least a little bit. E esse curso definitivamente não é para a patrulha do sotaque, para os xiitas da gramática e para todas aquelas pessoas que ficam esperando o inglês perfeito para começar a falar. Aqui é lugar de falar bastante e cometer erro, até porque a gente está conversando com a inteligência artificial e não com uma pessoa que é importante para você. E sobre a gramática é o seguinte:
Se você gosta de gramática, você já sabe todos os conceitos que você precisa para começar a aplicar o método. E se você não gosta de gramática, fica tranquilo que você não vai precisar se aprofundar em nenhum deles. E o Inglês GPT funciona com base em cenas, que são situações específicas onde você vai treinar o inglês no assunto que você mais precisa agora. E isso impede que você trave, porque a gente está dando uma estrutura para você praticar. E isso também impede que você tenha conversas genéricas, aquelas conversas chatas que você nunca vai usar na sua vida real. E treinar com o ChatGPT permite que você pratique muito mais do que só com os métodos tradicionais. Em aula, você vai conseguir praticar a conversação o quê? 2 horas por semana? Cara, no Inglês GPT, se você praticar meia horinha por dia, você já está em 3 horas e meia por semana. Ou 7 ou 20. Tudo depende da sua disponibilidade e na velocidade que você quer evoluir. E também tem toda a parte do feedback, que eu vou entrar um pouquinho mais quando eu estiver explicando o método para você. Olá, tudo jóia? Passando aqui um pouco para falar sobre o método Inglês GPT, queria dar um breve resumo aqui sobre a minha percepção da solução. Ela, de fato, me surpreendeu bastante, né? Eu não imaginava o quão simples ela é, o quão prática ela é e como ela pode aumentar o vocabulário e fazer você com uma sensação de maior confiança em conduzir a língua inglesa. Hi guys! I hope to share that after we met English GPT, my English was improved and I feel more confident. Bom, meu nome é Fábio, muita gente me conhece como Roma e eu sou um nerd faixa preta para você não precisar ser. E o inglês me levou para muitos lugares na minha vida. Inclusive uma experiência de um mestrado em Boston e para diversas experiências de trabalho ao redor do mundo. E eu sempre fui aquele cara que ajuda a diretora de 73 anos a baixar e usar o aplicativo novo da empresa. Então, quando eu resolvi me dedicar ao empreendedorismo, eu tinha como plano ajudar o máximo de pessoas que eu podia e fazer diferença de verdade na qualidade de vida delas. E eu cheguei em 4 coisas que ajudam os profissionais across the border. Não importa de que área que eles estão vindo ou o nível de senioridade deles, eles podem se beneficiar de cada uma dessas coisas. E a primeira, claro, é falar em inglês. E a segunda é ter domínio do uso de dados, o que inclui aprender a usar o Excel e potencialmente o Power BI. A terceira é ter contato com as inteligências artificiais generativas, como o ChatGPT. E a última é aprender a aprender do jeito certo, que é aprender, aplicar, e não deixar um monte de conhecimento acumulando para depois você tentar aplicar um pouquinho. E nessa época foi quando eu comecei a me dedicar a aprender espanhol pela terceira vez. Mas Fábio, por que você está falando de espanhol? É o seguinte, eu já passei com o espanhol por muitas das coisas que hoje você passa com o seu inglês. Então eu já deixei de me candidatar para a vaga que eu tinha um fit super legal com a empresa e que eu sabia que ia ser muito legal para minha carreira, porque eu não tinha domínio suficiente da língua. Inclusive uma vez me apareceu a oportunidade de fazer um projeto na Guatemala e eu quase desisti por vergonha do jeito que eu falava. A minha chefe, a Simone, teve que intervir e falar comigo. Ela falou assim: cara, essa é uma oportunidade que aparece só uma vez na sua vida e você vai desistir por vergonha. Pensa bem. Então eu tomei coragem e eu fui e foi incrível. Só que eu confesso que eu também sofri bastante porque quase ninguém lá fala outra língua. Então eu passei perrengue, por exemplo, tentando pedir uma pizza por telefone. Eu queria pedir o item 4 do menu, que era uma promoção de pepperoni de uma pizza família. Ou pelo menos era isso que eu tinha entendido. O atendente ainda tentou confirmar o meu pedido e eu não entendi muito bem o que ele falava. E o resultado é que chegaram em casa 4 pizzas grandes de pepperoni com 4 refrigerantes. Aquilo era uma promoção para família e não uma pizza família. E eu passei muito perrengue no trabalho por não ser bem entendido, fora aquelas situações no dia a dia que você tem dificuldade de gerar uma conexão porque você não consegue se comunicar direito. Então eu estudei fora, eu trabalhei fora e eu fiz vários amigos pela América Latina inteira. Mas eu sempre me senti muito mal e envergonhado quando eu estava na situação de, sabe quando você está chegando perto de um grupo de pessoas e eles estão conversando, só que aí eles percebem que você está chegando e eles tentam trocar de língua, eles tentam mudar de assunto, fazer qualquer coisa menos estar ali, porque eles vão precisar conversar em outra língua? Então, eu nunca gostei de passar por essa situação. Aliás, eu odeio me sentir um outsider.
E foi por esses motivos que eu resolvi voltar e me dedicar à língua. E é por esses motivos que você devia se dedicar e destravar o seu inglês. Então eu fiquei bem animado quando minha esposa sugeriu que eu adaptasse o que eu estava fazendo para o inglês, porque vai ajudar muito mais gente e se encaixa em várias daquelas caixinhas. Você vai desbloquear o seu inglês, você vai ter contato com a inteligência artificial e você vai aprender o jeito certo de aprender, que é aprender, aplicar, aprender e aplicar. E aí você vai passar a fazer parte do grupo de pessoas que conseguem, de fato, pensar e se comunicar em inglês. Aquelas pessoas que ganham em média 83% a mais para trabalhar nas empresas mais legais, naquele cargo que você quer e sabe que pode. E aquelas pessoas que conseguem aprender coisas que não existem em português. Tomando por base a Wikipédia, você pode reparar que tem 6 vezes mais conteúdo em inglês do que em português. Então assim, fora a questão da qualidade, isso significa que em média você vai achar 6 vezes mais conteúdo em inglês do que em português. Agora, quando você vai para os assuntos específicos, isso pode ser a diferença entre você encontrar um conteúdo e não encontrar o conteúdo. Então as pessoas acham que a evolução do inglês funciona assim. Você começa lá no básico, no A1, e aí depois você vai para o intermediário e depois para o avançado. Mas na prática, o inglês funciona dessa maneira. Você está num misto entre básico e avançado, dependendo do assunto que você está tratando e da situação que você está. Porque falar inglês sobre o RH ou sobre contabilidade são duas coisas diferentes. E falar inglês sobre o happy hour que aconteceu quinta-feira passada é bem diferente ainda. E se você parar para pensar, isso é assim também em português. Bom, e o melhor jeito de você destravar a conversação em inglês é praticando um monte. E o melhor jeito de você praticar muito é usando o ChatGPT. E isso aqui eu conto pra você de graça. Pega e abre o ChatGPT e começa a conversar com ele como se ele fosse uma pessoa. Fala assim, ó: "Oi, ChatGPT, eu queria conversar com você sobre a importância de aprender Excel e Power BI para profissionais de compras." Claro, Fábio. Aprender Excel e Power BI pode ser extremamente benéfico para profissionais de compras. Vamos explorar as razões. E agora, você faz isso em inglês. "Hey, ChatGPT, I'd like to discuss the importance of learning Excel and Power BI for procurement professionals." E você pode ver que você consegue ter uma boa conversa com a inteligência artificial. Só que isso cansa rápido e na prática você vai ver que você trava. Ou porque você está sem ideias, ou porque você não tem uma estrutura para praticar. Fora que faltam os feedbacks. Então é por isso que existe o método do Inglês GPT, que eu vou te explicar agora como funciona. Então, os alunos vêm pra gente basicamente com 3 pontos que eles querem melhorar. O primeiro, a gente chama de ouvido duro, que são aquelas pessoas que ainda têm dificuldade com sotaque, com a velocidade ou com o som de algumas palavras. E por isso, a primeira coisa que elas precisam trabalhar é o desbloqueio do ouvido. O segundo tipo de aluno que a gente recebe, a gente fala da boca de limão. Esses são aquelas pessoas que conseguem entender bem o inglês, mas na hora de falar, parece que elas chuparam um limão, a boca delas fica assim, ó. E o terceiro grupo de alunos que a gente tem, a gente chama de zigue-zague linguístico, que é aquele pessoal que, como a gente falou mais cedo, precisa ficar fazendo aquele zigue-zague. Você escuta, e aí você precisa traduzir na sua cabeça o que você acabou de escutar, e aí você pensa numa resposta, e aí você precisa traduzir aquela resposta para o inglês, e só aí que você fala. E aí você ouve a resposta e começa tudo de novo. O negócio é que isso atrapalha muito a fluidez da comunicação. E isso atrapalha bastante até para a gente conseguir gerar uma conexão, uma amizade ou uma intimidade com a pessoa que a gente está conversando. E aí você vai passando por cada uma dessas fases até você conseguir escutar, falar e pensar em inglês. Agora a gente vai falar do método de estudo em si, ou o que você vai fazer durante a sua semana. Mas primeiro eu vou falar do bônus. Nesse momento, a gente oferece acompanhamento semanal por 3 das etapas que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o Target GPT, o Plano GPT e o Assessment GPT, onde a gente vai acompanhar você no passo a passo toda semana para garantir que você está evoluindo no ritmo que você quer. Bom, e como é que funcionam essas etapas? A primeira coisa é definir o seu Target GPT, que é o objetivo que você tem com o seu inglês. Isso vai tanto da fase que você está, quanto do assunto e da situação que você quer desbloquear naquele momento. E claro, a gente ajuda você a identificar o seu target e como quebrar ele em cada vitória semanal, que vão te ajudar a sentir que você está evoluindo e está desbloqueando o seu inglês.
Com o Target GPT definido e a sua vitória definida, você vai para o Plano GPT, que basicamente é agendar cada uma dessas etapas ao longo da semana. É super importante falar que para você ter o melhor resultado possível, não adianta você querer pegar domingo e fazer todo o processo. Muito melhor é você separar espaços ao longo da semana para você ir praticando, tendo os feedbacks e absorvendo isso. Aí com seu plano escrito e agendado, você vai escolher as cenas que você vai praticar durante a semana. E as cenas é onde você vai efetivamente praticar o seu inglês. E elas se adaptam naturalmente ao seu nível e à necessidade que você tem com o inglês agora. E tem dois tipos de cena. De um lado a gente tem as cenas curtas e descontraídas, que vão te ajudar bastante a desbloquear o seu ouvido, a você dar as suas primeiras palavras, e depois elas ajudam demais com a questão do vocabulário. Eu particularmente uso bastante o Million Dollar Game Show para eu treinar palavras que eu ainda não conheço. E o outro tipo de cena são as cenas detalhadas, e essas são as cenas que vão estar mais alinhadas com o seu Target GPT, porque elas que vão ajudar você a desbloquear o seu inglês falado o mais rápido possível. E o método também tem o Resultados 10x, que são comandos especiais que você cola no final da sua conversa e ele vai te dar o feedback, tanto do seu vocabulário e das coisas que você está errando na pronúncia, especialmente o que a gente chama de blind spots, que são aquelas coisas que você está falando errado, mas não percebe, e ele também vai te ajudar a direcionar os próximos passos, ou seja, o que você vai fazer nas próximas semanas para melhorar o seu inglês. E essa é outra coisa super legal de treinar com a inteligência artificial. Ele está prestando atenção em cada palavra do que você faz, e um ser humano nunca vai conseguir fazer isso. E depois você tem o Assessment GPT, que é um momento de reflexão e de verdade, onde você vai pegar todos os seus feedbacks, juntar com o jeito que você se sentiu fazendo o exercício e verificar se você atingiu a sua vitória semanal ou não, e montar o seu plano GPT da próxima semana em cima do que você percebeu dessa. Bom, e o que está incluso no Inglês GPT? Bom, o pacote inclui todas as aulas, onde a gente vai explicar para você cada detalhe do método, então você vai aprender a montar o seu Target GPT, a quebrar em vitórias semanais, a fazer o seu plano GPT, a escolher e conhecer cada uma das cenas e a fazer o seu assessment. Além disso, tem todas as cenas curtas, as cenas detalhadas e outras cenas que a gente ainda vai colocar. Vem todos os comandos do Resultados 10x e o Assessment GPT. E tudo isso é seu para sempre, não é assinatura. E além disso, vem os bônus. Então é o nosso repositório de lives e conteúdos, onde eu vou explicar para você como você pode montar suas próprias cenas. Também tem os conteúdos onde a gente analisa cada uma das cenas para você entender como elas funcionam no ChatGPT. Os conteúdos onde a gente discute aplicações específicas de inteligência artificial na sua vida profissional. Então a gente fala de coisas como melhorar o seu currículo, como começar a fazer análise de dados no ChatGPT e outros assuntos que a comunidade sugere pra gente. Conteúdos e lives onde a gente conversa sobre aplicações específicas de inteligência artificiais e as novidades que toda semana aparecem. E como eu falei anteriormente, o nosso bônus de acompanhamento semanal, onde você vai mandar pra gente o seu Assessment GPT e a gente vai dar feedback deles, por vídeo ou por áudio, no seu WhatsApp, uma vez por semana, para garantir que você está tendo a evolução que você espera com o seu inglês. E você também pode acompanhar eu treinando em espanhol para você ver a minha evolução na língua enquanto você destrava o seu inglês. E tem também a garantia, que ela é incondicional por 15 dias, o que significa que se você quiser desistir e nem contar pra gente o porquê, você pode e a gente devolve o seu dinheiro. E a nossa garantia é de 60 dias, onde você mostra pra gente o que você fez, a gente vai conversar e entender se tem alguma coisa que pode ser feito para você atingir os seus objetivos, e se mesmo assim você não estiver satisfeito, a gente devolve o seu dinheiro inteiro. Então assim, o que eu realmente quero é que você daqui a um mês ou mês e pouco me manda um vídeo mostrando a sua evolução no inglês e se você tomou coragem para fazer aquela entrevista, para fazer a apresentação com o seu chefe e como é que isso foi. E me contar como o Inglês GPT ajudou você a destravar a sua carreira. Então clica no botão abaixo e faz a sua inscrição para o Inglês GPT.
Você vai receber no seu e-mail o usuário e a senha e você já pode começar a praticar. Então o curso custa R$ 297 e pode ser parcelado em 12 vezes de 29 e uns quebradinhos. Clica no botão e se inscreva agora.